E aí, pessoal, então vamos estudar nessa videoaula aqui os limites, né, envolvendo funções com duas variáveis. Quando a gente estudava no cálculo com uma variável, é, para sabermos se o limite de uma função existia, né, quando x se aproximava de um determinado valor, o que a gente fazia? Encontrávamos, por exemplo, os limites laterais dessa função, né, quando os valores de x estavam se aproximando de um ponto em questão aqui. Por exemplo, se quiséssemos saber se o limite da função f de x existia quando x se aproximava de a, o que a gente fazia? Encontrávamos o limite da função f de x quando x se aproximava pela esquerda de A, certo? Ou seja, por valores menores que A. E se esse valor fosse igual ao limite da função f de x, quando os valores de x se aproximavam de A pela direita de A, ou por valores maiores que A, então se esses limites existissem e fossem iguais, então quer dizer que o limite da função existia naquele ponto, certo? Da mesma maneira, e claro, perceba que em funções com uma variável, temos apenas dois caminhos para chegar até A. Já em uma função com duas variáveis, olha só, existem diversos caminhos e você deve concordar, se pegarmos pontos aqui próximos de A, B, né, para um determinado limite, então temos aqui o ponto que vai ser o nosso limite, certo? Então se pegarmos pontos muito próximos do ponto aqui A, B, vamos ficar muito próximo do nosso limite. Então o nosso objetivo aqui é encontrar um ponto muito próximo de AB, certo? Só que esses pontos podem chegar de diversas direções, então poderíamos chegar por aqui, né? Poderíamos chegar por aqui para chegar perto desse ponto, poderíamos chegar através de uma reta aqui para chegar nesse ponto, ou seja, existem infinitos caminhos aqui para chegar perto do nosso ponto AB. E aí que está um pouco a dificuldade de encontrarmos limites, né, de funções com duas variáveis, tá ok? Então, você vai ver que não vamos estudar profundamente limites de funções com duas variáveis. Isso aí é estudado mais em cálculo avançado. Mas podemos utilizar alguns artifícios para nos ajudar, né, a encontrar limites de algumas funções. Beleza, pessoal? E o caminho mais utilizado, e isso aí é o X da questão, né? Podemos utilizar alguns caminhos. E vocês vão ver que os mais comuns são através do eixo X, beleza? Então, através do eixo X, vocês vão ver que é bem comum e a maioria dos pontos vai estar aqui na origem, tá ok? A gente vai se aproximar do ponto onde está na origem, limites, né? Se aproximando da origem. Através do eixo Y também é muito utilizado, o eixo Y. E também através de retas da forma mx, né? Como a gente está na origem, isso aqui quer dizer que são retas que passam na origem. E o m aqui seria a declividade dessas retas, tá ok? Como também através do caminho x igual a y ao quadrado, ou seja, uma curva, né, que está no eixo ou no plano xy. Beleza? Então, utilizando exemplos, né, nada melhor que exemplos para entendermos o que estamos falando aqui, vamos encontrar aqui ó, o limite, e é isso que a gente vai fazer agora, o limite de x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando os pontos x e y se aproximam do ponto 0, 0. Tá ok? Então, estamos querendo se aproximar aqui do ponto 0, 0. Como eu falei para vocês, o interessante, né, os caminhos que são utilizados são através do eixo x, através do eixo y, né? Então, vamos utilizar esses dois exemplos primeiro. Então, vamos utilizar esses dois caminhos. Então, o que temos aqui é o seguinte, ó, queremos encontrar o limite da função dada, tá ok? Quando os pontos estão se aproximando desse ponto aqui, ou seja, do nosso ponto 0, 0. Show de bola! Então, como é que a gente pode se aproximar desse ponto? Ora, eu falei para vocês que a gente pode se aproximar desse ponto pelo eixo x, certo? Ou também pelo eixo y. Então, aí são caminhos diferentes, tá ok? São dois caminhos diferentes, ou pelo eixo x ou pelo eixo y. Então, vamos encontrar primeiro pelo eixo x. E você deve concordar comigo que todos os pontos que estão aqui no eixo x são da forma x, 0, certo? E todos os pontos que estão no eixo y são da forma 0, y. Beleza, isso aqui vai ser de grande importância, porque para encontrarmos o limite de uma função e funções com duas variáveis, temos que dar
o caminho, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir. A gente sabe que a nossa função aqui estudada é igual a x ao quadrado, né? Seria a função f de x, y, desculpem aqui. Vai ser igual a x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que a nossa função, a gente vai fazer uma pequena mudança, porque a gente já sabe os valores de y, e o valor de y vai ser zero. Então, a gente está indo pelo caminho, né, pelo eixo x. Beleza, então a nossa função vai ser x0, e substituindo na função aqui, vamos ter x ao quadrado menos y ao quadrado, isso aqui vai ser zero sobre x ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1. Então, olha só que interessante, a nossa função, tá ok? A altura da nossa função, quando os y aqui são zero, vai ser igual a 1. A altura dessa função vai ser igual a 1. Então, você deve concordar comigo que a função f de xy está se aproximando de 1 quando os pontos xy estão se aproximando de 0, 0. Isso aqui, claro, indo pelo eixo x. Beleza? Tá ok? Beleza. Vamos agora ser do ponto em questão pelo eixo y. E reescrevendo aqui a nossa função f de xy, vamos ter aqui x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Estou reescrevendo tudo para a gente ver passo a passo. Beleza? Só que agora a gente está se aproximando do ponto 0, 0 através do eixo y. E o eixo y a gente viu que todos os pontos são da forma 0 e y, certo? Então, no lugar do x aqui, vamos colocar 0. Então, o que a gente vai ter aqui? 0y vai ser igual a... Temos aqui x é 0, né? Ficaremos com menos y ao quadrado sobre y ao quadrado. Isso aqui nada mais é que menos 1. Olha só, pessoal. Eu gostaria de frisar o seguinte. Se encontrarmos, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar. Se encontrarmos limites diferentes em dois caminhos diferentes, então o limite da função não existe. Ok? Tem a mesma ideia dos limites laterais, só que aqui existem vários caminhos. Mas se encontrarmos dois caminhos diferentes, e nesses dois caminhos diferentes encontrarmos, no caso, limites com valores diferentes, então quer dizer que o limite dessa função não existe. Tá ok? Então, por isso que utilizamos caminhos, porque se em dois caminhos desses diferentes encontrarmos limites diferentes, quer dizer que o limite da nossa função não existe. Tá ok? É muito mais simples quando o limite existe, vocês vão ver. Porque o limite, e basta lembrarmos de funções com uma variável, o limite de uma função variável, né, quando x se aproxima de a, nada mais é que o valor da função quando x é igual a a. Da mesma forma vai ser em funções com duas variáveis. Por exemplo, o limite de f de xy quando os pontos, né, xy se aproximam de um ponto AB, isso aqui vai ser igual ao valor da função no ponto AB. Simples assim. Então, quando tem limite, é muito mais simples. Vocês vão ver. Basta substituir o valor de AB na função, você vai encontrar o valor do limite. Poderemos até utilizar, fazer um exemplo aqui também para vocês entenderem. Tá ok? Então, o que a gente viu aqui? Ó? Utilizamos dois caminhos diferentes, ou seja, pelo eixo x e pelo eixo y. Pelo eixo y, vocês viram que quando a função f de xy, né, ela está se aproximando de menos 1 quando os pontos xy estão se aproximando de 0, 0. Ou seja, isso aqui, né, indo pelo eixo y. Então, a nossa função está se aproximando de menos 1 quando os pontos estão se aproximando de 0. Né? Ou seja, a gente poderia reescrever, isso aqui também é uma maneira de explicitar limite. Né? Isso aqui poderíamos escrever assim também. Ó, o limite da função f de xy quando os pontos xy estão se aproximando de 0, 0, vai ser igual a 1. Isso aqui é a mesma coisa. Tá ok, pessoal? Então, o objetivo é pegar dois caminhos. Se os limites forem diferentes, que é o que aconteceu aqui, então podemos dizer que o limite da função em questão, tá ok? Ou seja, o limite dessa função, nesse ponto aqui, ele não existe. Beleza? Só que muitas vezes, esses caminhos aqui, né, ou seja, pelo eixo x e pelo eixo y, pode ser que dê o mesmo valor. E isso não quer provar nada, tá ok? Se a gente encontra o mesmo valor, isso aí não nos diz nada, porque existem outros caminhos ainda. O interessante, ou seja, o mais importante seria, para facilitar a nossa vida, encontrar valores diferentes, porque aí já saberíamos que
o limite não existe. Só que se os limites forem iguais, aí temos um problema, porque vamos ter que encontrar um outro caminho. Por exemplo, vamos encontrar o limite aqui da função, então é isso que a gente vai fazer agora, vamos encontrar o limite da função menos xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando os pontos x e y, né, se aproximam de 0, 0 também, tá ok? Se você for fazer agora, e eu não vou fazer aqui com vocês, se você se aproximar, tentar se aproximar pelo eixo x ou pelo eixo y, vocês vão ver que vão encontrar o mesmo valor, tá ok? E esse valor será igual a zero. Você pode fazer o teste aí. Fazer esse mesmo caminho que fizemos aqui em cima, você vai encontrar o limite igual a zero. E ir para os dois valores, né? E são iguais. E aí está o problema. Então, para isso, vamos pegar agora um terceiro caminho, que seria através de retas, tá ok? Ou seja, se você pega uma reta cujo valor, ou retas, né? Onde a gente até viu ali em cima, igual a mx, todas essas retas aqui passam na origem, tá ok? Então, fazendo aqui a explanação pelo gráfico, então temos aqui o plano XY, certo? Vimos que pelo plano X, ou pelo eixo X, né, e pelo eixo Y, vamos ter limite igual a zero, tá ok? O limite da função vai ser igual a zero, pelos dois valores. Então, vamos pegar retas que passem pela origem. Tá ok? Essas retas são representadas pela fórmula mx, onde m seriam retas com declividades diferentes. Beleza, pessoal? Então é isso que a gente vai fazer. Já sabemos, tá ok? Que o limite pelo eixo xy, pelos eixos, né, x e y, o limite é igual a zero. Então vamos agora utilizar o caminho onde y é igual a mx. Ou seja, sabemos que a função f de xy é igual a menos xy. Isso aqui é a lei da função. Dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer agora? Sabemos que o valor de y, né, nada mais é que mx, e é isso que a gente vai fazer agora. Vamos substituir o y por mx. É sempre assim, tá ok? Então, f, vamos ter aqui x e mx. Então, onde tiver y, vamos colocar o valor de mx. Então, teremos aqui menos x multiplicado por mx ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais mx elevado ao quadrado, tá ok? Aqui, na realidade, não seria mx elevado ao quadrado, certo? Seria apenas mx. Beleza, então, reescrevendo aqui, vamos ter f de x mx vai ser igual a, aqui teríamos menos mx ao quadrado sobre, aqui teríamos também x ao quadrado mais m ao quadrado, x ao quadrado. Colocando aqui o nosso denominador, o x ao quadrado em evidência, teríamos aqui o seguinte, ó, f de x mx vai ser igual a, colocando x ao quadrado em evidência aqui, certo? Teríamos o seguinte, ó, x ao quadrado ficaria 1 mais m ao quadrado, e simplificando aqui o x ao quadrado com o x ao quadrado, ficaríamos com menos m dividido por 1 mais m ao quadrado. Olha só, então, você deve concordar comigo que o nosso valor, né, o valor da função, vai depender do nosso m. Vai depender do nosso m, como eu falei, né? Então, dependendo do valor de m, a função vai se aproximar de algum valor. Olha só que interessante. Então, vamos ter diversos valores para o limite. E esses valores vão ser diferentes de zero. Tá ok, pessoal? Então, só pelas retas aqui, que são vários caminhos, né? Com várias declividades, então são vários caminhos, encontramos valores diferentes. Por exemplo, se a declividade, se tivéssemos uma reta m igual a x, né? Ou seja, quando m aqui fosse igual a 1, a declividade igual a 1. Então, teríamos aqui, ó, menos 1 sobre 2. Então, teríamos aqui o limite, né? A função se aproximando de menos 1,5. Se você trocasse a declividade, iria encontrar um outro valor. Então, perceba que acabou encontrando valores diferentes para ou por caminhos diferentes. Beleza, pessoal? Então, isso aqui também é um segundo exemplo, tá ok? Você poderia encontrar, o mais interessante é quando você encontra o limite de uma função, por exemplo. Dessa mesma função, olha aqui, menos xy dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o limite dessa função quando os pontos x e y se aproximam, por exemplo, de 1, 2. Né? Então, quando se aproxima desse ponto aqui, o mais interessante, e antes de tudo, é você substituir, ó, porque o limite dessa função nada mais é que o valor da função, né, quando x é igual a, ou no ponto, né, quando x é igual a 1,
ou melhor dizendo, quando o ponto é 1 e 2, quando x é igual a 1 e y é igual a 2. Substituindo na função aqui, teríamos o seguinte, ó, menos 1 multiplicado por 2, dividido por 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui nada mais é que menos 2 dividido por 3. E aqui estaria o limite da nossa função. Tá ok? Então percebem, é muito mais simples quando o limite da função, né? Não temos aqui, por exemplo, indeterminações. Por quê? Se você substituir aqui o zero, tá ok? Se você substituir o ponto 0, 0 aqui na nossa função, teríamos uma indeterminação do tipo 0 por 0. E não podemos aplicar aqui agora, né, a regra de L'Hospital, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco essa aula sobre limites. E inscreva-se no nosso canal para receber as atualizações dos nossos vídeos, né, que são postados no YouTube. E também conheça o nosso site, matematicabajosé.com. Valeu, galera!